Lawrence Fishburne falou que tem um papel que interessa muito a ele, que é um papel dos sonhos, que é um papel que ele está mirando há um bom tempo e gostaria muito de interpretar, que é Professor Charles Xavier. E aí a internet caiu, né? E aí a internet desbundou de vez, começou muitos apoiando e muitos recusando terminantemente o ator que diz que finalmente chegou a hora de entrar pra Marvel, de conseguir um papel na Marvel. Eu acho que Lawrence Fishburne talvez tenha se esquecido de que ele foi o Golias, que ele está em Homem-Formiga e Vespa, como já um personagem oficial da Marvel. Ele já tem um papel na Marvel. E aí seu Professor Xavier agora seria aproveitar o mesmo ator para dois papéis. O que já aconteceu em outros momentos da Marvel, né? Não para atores com tanta presença como teve o Golias, não foi muita presença também, né? Ele fez uma cena ou duas. Mas, pelo menos teve fala. Muitas vezes, quando o mesmo ator faz dois papéis, são papéis extremamente rápidos e que estão de maquiagem, que já aconteceu umas 2, 3 vezes. Mas tem essa aí agora. Ele já não é a primeira vez que o nome dele é especulado, se não me engano, não é a primeira vez que ele fala sobre o assunto, com carinho, devoção e desejo pelo personagem. Bom, não há nada oficial, é só o ator dizendo que gostaria, é o papel dos sonhos dele, todo mundo pode sonhar, todo mundo pode querer. Eu também queria fazer o Professor Xavier. E o Lawrence Fishburne, né, em Matrix, que é o papel mais marcante da carreira dele, ele faz esse papel do mentor, do cara que orienta e tal. Teria uma certa proximidade com esse papel de tutor que o Charles Xavier tem. Também, as sobrancelhas e o olhar de Lawrence Fishburne, eu diria que são muito próximos do que precisa ter um Professor Xavier nos cinemas. Aquele olhar penetrante, aquela sobrancelha expressiva. Agora, considerando que é um papel de longo prazo, um papel que dura bastante tempo, talvez Lawrence Fishburne, há 30 anos atrás, que foi quando ele fez o Matrix, 27 anos atrás, fosse mais adequado para o papel. E agora esteja um pouquinho passando da linha para fazer o Charles Xavier, que tudo bem, se você, dependendo da história que você está contando, você pode colocar ele em qualquer idade. Tanto um pouco mais jovem, nos 40 anos, quanto mais velho, 70, 80 anos. Até porque você tem que considerar que ele tem que ter a idade próxima do Magneto, né? E se você quiser manter a origem do Magneto nos campos de concentração, você tá com um problema na mão. Então o Xavier bem velho, como é o Patrick Stewart e o Ian McKellen, né, poderia ter essa idade. Então a idade do Charles, assim, não é uma coisa que vai... Eu imagino que seja um ator mais jovem do que o Lawrence Fishburne, ou escolhido no fim, tá? Imagino também que o Lawrence Fishburne não está na mira da Marvel para esse papel. Provavelmente será um ator mais desconhecido, um ator vindo de streaming, um ator ainda em ascensão, porque é isso que a Marvel faz. A Marvel coloca um ator importante nos seus filmes, mas sempre com papel coadjuvante. Não com papel entre os protagonistas, que é o que se espera do Professor Xavier. Não acredito que o Professor Xavier entre no filme de X-Men para fazer 2, 3 cenas. Então, acho que não passa de um desejo do ator interpretar esse personagem. Não é algo que vai acontecer, que está acontecendo, que pode acontecer. É possível? É possível. Vai depender muito do conceito, vai depender muito do roteiro, do que a Marvel quer para esse personagem, do empresário do Lawrence Fishburne está muito bem relacionado, conseguir encaixar um papel. Então depende de muitas coisas que vão além da nossa imaginação, do que você imagina que pode ser o Professor Xavier. A gente não sabe o que esse ator precisa ter, porque a gente não tem acesso ao projeto. Então poderia ser. Tem a razão óbvia de ser um homem negro, que pode gerar também uma controvérsia, aquela história toda. Estão trazendo o cara só para poder cumprir aí uma reivindicação de diversidade e tal, isso passando por cima do conceito original do personagem, da visão, do desenho do personagem que a gente conhece de quadrinhos de desenho animado, e aí é um absurdo, mas a discussão sempre vai ter. Não se engane, os X-Men no cinema
dessa nova fase Marvel Studios terão uma diversidade maior do que originalmente tinham em 63. Isso vai mudar. Alguma alteração vai ser feita, porque não é mais padrão que as coisas sejam feitas dessa forma. Os X-Men, na sua segunda formação, já tem uma diversidade bem maior. Diria até que tem uma diversidade inovadora para os quadrinhos, porque nunca se viu tantas pessoas de tantos lugares diferentes ao mesmo tempo. Tinha cara da União Soviética, tinha cara da Alemanha, tinha gente da África, tinha gente do Japão. Então é uma coisa que permeia os X-Men, principalmente depois dessa segunda fase. E que eu acho que vai estar, em alguma forma, representada nessa nova geração de X-Men que vem por aí, tá bom? Mas Lawrence Fishburne tá longe desse papel. Tá bem longe desse papel, porque ele não tem algumas características que casam, eu acho, porque a Marvel tá trazendo, pelas informações que ele tem até esse momento, para essa nova geração de mutantes. Talento ele tem, capacidade de fazer uma voz impostada e um olhar penetrante, com certeza ele tem. Poderia fazer o papel tranquilamente, com o pé nas costas, aliás, um pé que ele não usa. Mas eu acho que nós vamos pro outro lado. Eu acho que nós vamos ter um perfil diferente e eu acho que vai ser mais próximo dos quadrinhos. Eu acho que teremos um Professor Xavier bem próximo. Não vai ser um choque muito grande pro fã dessa representação, uma vez que a Marvel tem tomado mais cuidado principalmente nessa fase de baixa, quando não tem muita boa vontade do fã, tem tomado mais cuidado por ser mais próximo, fiel à origem dos quadrinhos originais, salvo alguns personagens secundários, terciários, coadjuvantes, que esses assim, eles mudam mesmo, tanto etnia, idade, gênero, para poder dar uma diversidade maior pro filme, que é uma exigência, inclusive, dos sindicatos dos Estados Unidos, e é uma coisa que vai além de qualquer debate de internet. Mas, cara, pode sonhar, né? A gente pode sonhar. E eu acho que se for ele e estiver de acordo com o conceito geral do filme, eu não vejo problema também não. Mas vamos ver o que nos reserva o futuro. Acho que é mais uma coisa para gerar clique, mais uma coisa para gerar engajamento, que as redes sociais estão batendo em cima, mas que não tem tanta importância assim um ator falar que esse é o papel dos sonhos dele. Vamos lembrar que o papel dos sonhos do Nicolas Cage, por exemplo, é o Superman. Ele nunca interpretou o Superman, né? Quase, mas não rolou. E se ele falar de novo que o papel dos sonhos dele é o Superman, não quer dizer que ele vai ser o Superman mais uma vez. Ele foi a voz do Superman no filme dos Titãs, né? Já é alguma coisa. E apareceu no Flash, numa cena que ele não filmou. Usaram só o rosto dele. Filmaram com o Nicolas Cage, aí jogaram fora o que tinham filmado, mas como ele já tinha assinado o contrato, usaram o rosto dele pra fazer o desenho animado. Excelente, excelente. Cara, tá de parabéns a equipe do Flash. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do Quatro Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.